começando mais uma aula aqui falando sobre a cafeína, aula número 2, né? Segunda parte, falando da cafeína. A gente vai continuar falando sobre os efeitos colaterais que nós paramos lá no primeiro. Tá lembrando que a gente já falou sobre dose, uma visão geral sobre a suplementação de cafeína. Tá? A gente vai falar brevemente sobre alguns efeitos da cafeína na nossa rotina, né? No nosso dia a dia, e citando as devidas referências, tá? A gente começa por onde a gente parou na primeira aula, falando sobre, né, o risco da cafeína para hipertensos. Tá? A cafeína, isso, quando eu falo cafeína, eu estou falando tanto da suplementação quanto de alimentos e bebidas que contenham cafeína. Ela não vai causar a hipertensão, tá? Ela não aumenta risco para hipertensão. Mas pessoas com hipertensão, né, precisam tomar cuidado com a questão da cafeína. Tá? Essas pessoas podem tomar café com uma recomendação de 3 a 4 xícaras por dia. Tá? Vale lembrar que a cafeína aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial de maneira aguda, ou seja, naquele momento que a pessoa faz o uso da cafeína. Mas isso, né, a cafeína, seja suplementação ou bebida ou alimento que contém a cafeína, não causa a hipertensão e também não aumenta o risco para desenvolver a hipertensão. A gente já falou sobre a questão da cafeína e hipertensão no vídeo anterior, que foi só para recapitular, tá? Outro ponto importante é sobre a alteração no sono. Mas antes de falar sobre a alteração no sono, eu estava vindo para casa, antes de gravar essa aula, e eu vi no Instagram sobre um post, eu não lembro de quem, falando sobre a cafeína e o efeito termogênico. Então eu falei, cara, acho que eu até vou abrir um slide e tal para falar sobre isso. Só que eu não vou fazer um slide a mais, não iria fazer um slide a mais, e eu vou apenas comentar sobre isso, tá? Muitas pessoas procuram a cafeína pelo fato de ter o efeito termogênico. O problema, quando a gente pensa na cafeína como termogênico e ajudar no emagrecimento, o gasto calórico a mais que a cafeína proporciona é no máximo ali, por sorte, em torno de 50 calorias, 100 calorias por dia. O que é realmente bem pouco quando a gente fala de um desfecho, né, de emagrecimento de maneira realmente significativa. O uso da cafeína está mais ligado, né, à melhora do desempenho. Melhorando o desempenho, você vai fazer a sua atividade física de maneira melhor. Fazendo uma atividade física melhor, você proporciona melhor uma adaptação neurológica melhor, né? E, claro, adaptações fisiológicas melhores, né? E então você tem esse efeito, digamos assim, né? Esse benefício do emagrecimento, da hipertrofia, de uma maneira indireta, pelo fato da cafeína melhorar o seu desempenho. Mas a cafeína em si não é relevante para aumentar o seu gasto energético para fazer você emagrecer. Né? Espero que tenha ficado claro essa parte, né? Mas eu acho que deu para entender. Né? Então eu nem falei, cara, não vou fazer um slide a mais sobre isso, não vou botar aqui a referência, artigo, blá blá blá. Né? Fica aí a menção apenas na nossa aula sobre cafeína e emagrecimento. Tá? E gasto energético e tudo mais. Agora a gente vai falar sobre alteração no sono, e isso é importante você saber. Tá? Nem sempre a cafeína prejudica a indução ao sono, ou seja, a cafeína não vai prejudicar diretamente o fato de você pegar no sono, né, deitar e dormir. Um exemplo prático, a pessoa toma 400 mg de cafeína às 8 horas da noite, treina de 9 até as 10 e às 11 ela deita para ir dormir. Essa pessoa pode não ter o problema em pegar no sono, o problema é a qualidade dele, diminuindo o tempo de sono em fases profundas, que é o sono mais reparador. Tá? Logo, o problema é que essa pessoa se sente mais cansada, tem um retardo cognitivo, piora no desempenho das atividades do dia a dia no dia seguinte. Ou seja, você precisa ficar atento à questão da hora que você vai utilizar essa cafeína. Tá? O ideal é que você tome café ou então alimentos e bebidas que contenham cafeína por volta de parar, né, de utilizar ali por volta de 4 a 5 da tarde. Depois disso, melhor você não utilizar. Caso você seja uma pessoa mais sensível ao uso do café ou do suplemento da cafeína, cara, não utiliza, porque isso pode te trazer problema para pegar no sono. E aí já viu, né? Não vai dormir direito, não vai render no dia seguinte, não vai conseguir treinar. Enfim, uma cascata de problemas.
Então, se você usa, né, se você é uma pessoa que usa, eu treino de noite porque minha agenda só dá para fazer isso e tal, você usa, dorme bem, consegue dormir ali de 7, 8 horas por noite, cara, maravilha. Né? Às vezes não isso, porque às vezes o compromisso do dia a dia não permite, né? Mas, cara, se você treina à noite, usa cafeína, desempenha um treino legal, consegue dormir bem, isso não te prejudica? Você já testou, já viu? Beleza. Então, ok. Agora, se você nunca utilizou a cafeína, está pensando em utilizar, treina à noite, já é aquela pessoa que tem dificuldade para dormir, cara, melhor nem tentar, né? Talvez você pode se arrepender desse tipo de coisa. Então, o ideal é não fazer, tá? Falando o ideal é não consumir cafeína depois das 3 ou 4 da tarde, né, que foi o horário ali mais ou menos que eu destaquei. Para evitar esse tipo de problema. Evitar o prejuízo do sono. Tá? Estudos que investigam o aumento no risco da mortalidade está diretamente ligada ao fato da restrição do sono. Ou seja, a longo prazo, você dormir pouco vai te ferrar. É isso. Tá? Domingo agora, se tudo der certo, eu vou gravar o vídeo que eu falo sobre sono. Sono, se dormir pouco a longo prazo tem problema de saúde e tal. E já adiantando, dando um spoiler, dormir menos de 6 horas por noite está ligado ao aumentar as chances em desenvolver hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças do coração, né? Como eu já mencionei. Então, você dormir pouco a longo prazo realmente é bem ruim, tá? E aumenta muito as chances de você desenvolver um problema de saúde. E também aumenta o risco para a obesidade, tá? Então é isso, cara. Cuida do seu sono, porque o sono é importante também para a saúde. Mas isso eu vou falar no vídeo de domingo, tá? O consumo crônico de cafeína deixa a pessoa mais resistente. Ou seja, você fica usando café. A longo prazo, essa dose tende a não ter os mesmos efeitos. O que você faz? Você para de tomar cafeína? Não, né? Óbvio que não. Você vai querer aumentar a dose para buscar aqueles efeitos que você tinha antes, né? Isso pode gerar um aumento da dose de cafeína e por ser mais resistente, né, você toma mais e por aumentar a dose, isso pode prejudicar o seu sono. Então fique ligado aí na questão do sono, tá? Aqui eu trouxe um estudo, uma meta-análise recente de lá de 2023, com 24 estudos, tá? E mostrou que o consumo de cafeína antes de dormir reduz o tempo total de sono em cerca de 45 minutos. Cara, tem noite que eu só tenho 6 horas para dormir. Se você tirar 45 minutos do meu sono, eu vou me tornar uma pessoa extremamente desagradável, tá? Então, por favor, evitem, tá? Você dá mole aí com a questão da cafeína perto do horário de dormir, tá? Além de diminuir 45 minutos do seu sono, diminui também a eficiência dele, em torno de 7%. Aumenta o tempo para adormecer em mais ou menos 9 minutos, ou seja, você vai demorar mais a pegar no sono. E vai diminuir o tempo da sua redução do sono profundo, aquele sono mais reparador, né? Mais ou menos em 11 minutos, até 1,4. Aí você olha assim e fala, é pouca coisa. Vê isso a longo prazo, para ver como é que você vai estar, né? Você não vai querer ser essa pessoa aqui do estudo. Então, se você vai utilizar cafeína, se você está pensando em utilizar cafeína, se você é daquele tipo de pessoa que não sabe bem ali quantas miligramas, o que vai fazer, só ouviu falar que cafeína é bom, cara, fica ligado. Se você não cuidar da dose, e se você for aquela pessoa que tem uma alta resposta à cafeína, né, se você não cuidar ali da dose que você está tomando, isso pode ser um grande problema. E quando a gente fala sobre cafeína, né, como eu já mencionei lá no primeiro slide, que tem um efeito no aumento da pressão arterial, frequência cardíaca, quando você para de tomar cafeína, se você começa a contrair o quadro de insônia, cara, e até um nível a mais ali de ansiedade, digamos, ali do nervosismo, se você tomar a cafeína, né, você vai ter mais esses sintomas, né? Pode desenvolver mais sintomas se você parar de tomar de maneira abrupta, né? Não quero tomar mais essa porcaria, porque tá me ferrando. O que acontece? Você tem uma melhora na questão da pressão arterial e na frequência cardíaca, óbvio, né? Porque você parou de tomar, então não vai ter aquele efeito agudo, mas os sintomas de insônia e nervosismo podem persistir mesmo você parando de tomar. Então, olho aí na dose da cafeína, tá?
E a idade e a genética também importam, tá? Adultos mais velhos de pessoas com uma metabolização lenta de cafeína mostram um impacto ainda pior em todos esses cenários. Sono, nervosismo, ansiedade, tá. Então isso também pode ser um fator, né? Se você for um homem adulto, um pouco mais velho, de meia idade, isso pode pegar mais, tá? Então, olho, né, na dose. Vou começar a tomar cafeína porque eu vi no Instagram que cafeína é muito bom. Cuidado, tá? Cuidado. Doses maiores de 400 mg de cafeína podem ter um efeito ansiolítico bem significativo. Isso é visto principalmente em pessoas que já tenham um histórico prévio de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico. Se a pessoa já tem esse histórico, melhor não usar a cafeína, devido ao polimorfismo genético. Ou seja, e aqui são 2 pontos, tá? Se você é um profissional de saúde, nutricionista, médico, seja o que for, e a pessoa já relata para você que ela tem transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, eu quero começar a tomar cafeína. Melhor não, tá? Melhor não. Vamos evitar, tá? Porque você não sabe como que essa pessoa absorve cafeína, enfim. Mas se a pessoa já utiliza e tem esse diagnóstico, fala para você, cara, eu uso 150 mg, 200, uma cápsula, né? Uma cápsula em média tem 200 e pouquinho miligramas, 230, 210. Eu uso uma cápsula. Pô, tô pensando em botar para 2, doutor, que é para dar aquele pump. Melhor não, tá? Melhor não, melhor evitar, porque isso pode ser um problema, tá? A pessoa que já faz uso de medicamento para tratamento de transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, mesmo em doses menores que 400 mg, o uso de cafeína pode não ser seguro e não ser indicado, né? Como eu já trouxe aqui uma referência. Em pessoas com histórico prévio de transtorno de ansiedade ou síndrome do pânico, mesmo com doses moderadas, de 250 a 500 mg, isso já pode ser perigoso, tá? Porra, também 500 mg já é uma dose bem, né? Não é uma dose moderada, isso aí já é uma dose mais elevada, né? Se você viu o primeiro vídeo, você viu que as recomendações ali, se eu não me engano, cara, para uma pessoa de 70 quilos era algo em torno de 450, né? 400 e pouquinho. 500 mg, então, caramba, já é algo bem elevado, né? 250 em média é uma cápsula, né? Uma cápsulazinha ali de cafeína. Que dependendo da pessoa, dependendo da metabolização, já vai dar o gás ali, a pessoa já vai ficar suando, tremedeira, uma loucura, tá? Aumento do nível de ansiedade. Ainda falando sobre ansiedade e cafeína, um outro estudo, né, com pessoas saudáveis e pouco frequentes de cafeína, né, teve um N aqui de 94 pessoas, esse estudo, né, pegou apenas indivíduos que relataram um consumo semanal de cafeína inferior a 300 mg, ou seja, consumiam 300 mg por semana, não era por dia. Uma dose bem baixa, né? Incluindo a ingestão de café, chá, refrigerante com cafeína e outras fontes alimentares de cafeína, como chocolate, por exemplo. Tá? Essas pessoas que tinham esse tipo de relato de consumo foram aceitas no estudo. Importante ressaltar que o efeito não é relacionado só ao suplemento, tá? Quando a gente fala de cafeína, a pessoa pensa que a gente só está falando de suplemento, mas não. É qualquer item que tenha cafeína. O estudo registrou seus estados de humor subjetivos após uma dose oral de 150 mg, à base livre de cafeína ou placebo, em um estudo duplo cego. Ou seja, algumas pessoas receberam uma cápsula de cafeína, outras receberam, farinha, né, que é o placebo, no estudo duplo cego. Ou seja, nem a pessoa que estava tomando sabia que ela estava tomando placebo ou cafeína, e nem os pesquisadores sabiam que aquela pessoa estava recebendo a cafeína ou o placebo, né? Mas as pessoas que foram investigadas relataram ali que elas se sentiram mais ansiosas, né? Mais agitadas ali depois de tomar a cafeína, né? O estudo encontrou uma associação significativa entre ansiedade autorrelatada, ou seja, que a pessoa estava relatando ali que estava sentindo, após a administração da cafeína em pessoas com polimorfismo genético, né, em indivíduos com os seguintes genotipos, né? E aqui 19 não sei o que, 25 não sei o que, você não precisa saber disso. Você não precisa decorar qual é o genótipo, não sei o que. Não. É só para você entender que as pessoas metabolizam a cafeína de maneira diferente, tá? Nem todo mundo vai ter a mesma metabolização. Tá? Tiveram ali aumentos da ansiedade após a administração de cafeína do que outros grupos.
Então, assim, isso mostra que uma dose aguda, ou seja, ali na hora, você abriu uma cápsulazinha, tomou, isso pode ter um efeito na sua ansiedade, né? Ali na agitação e tudo mais, em indivíduos que possuam polimorfismo genético. Né? Palavra difícil. Beleza, só que você não sabe, né, se você tem ou não. Né? Você vai saber se você tem uma sensibilidade maior. Né? Então, você toma ali café, você já fica agitado, né? Toma cafeína, já fica ali se tremendo, já vê o teto preto, você vê, cara, alguma coisa aqui está acontecendo. Então é melhor que você tome cuidado ali com a questão da dose da cafeína, tá? Às vezes uma dose mais baixa é muito melhor. Se você extrapolar essa dose, pode ser um grande problema. Falando sobre cafeína e tabagismo rapidamente, eu achei bem interessante, eu decidi fazer um slide para falar sobre isso. Né? Eu achei mais interessante falar sobre isso do que a questão do termogênico e emagrecimento. Fumar acelera o metabolismo hepático da cafeína, especialmente pela indução da enzima CYP1A2, responsável pela sua metabolização. O que diabos isso significa? Significa que a cafeína é eliminada mais rapidamente do corpo em fumante. Ou seja, se você fuma, o efeito da cafeína vai passar muito mais rápido em você. Por isso que às vezes a pessoa que fuma, né, tá ali tomando café, aumenta a dose, não percebe, toma 1, toma 2, toma 3. E não é muito incomum a gente ver, né, na mão de um fumante, de uma mão o cigarro, no outro um cafezinho. Né? Com isso, os efeitos da cafeína duram menos tempo em fumantes, o que pode levar a um consumo de doses maiores para alcançar o mesmo resultado. Que resultado? Sei lá, a pessoa fica mais desperta, mais atenta, mais ligada, né? Ter ali, talvez, utilizar a cafeína para desenvolver algum esporte, né? E esse aumento gradual na ingestão pode causar efeitos colaterais, como ansiedade, distúrbios do sono, prejuízo à saúde a longo prazo. Por que prejuízo à saúde a longo prazo? Não estou falando do tabagismo, não. Né? Fumar vai te ferrar, vai ferrar com essa saúde. Isso aí todo mundo sabe. A questão não é essa. A questão é que se você tiver o uso da cafeína ali, se você não controlar a dose, o que vai ocasionar? Distúrbios do sono. Né? Como eu mencionei 1 a 2 slides anteriores, você ter esse distúrbio do sono, dormir pouco a longo prazo, vai gerar um problema de saúde para você. Então, esse efeito, né? Isso é muito louco, né? Porque a pessoa, caramba, ela fuma, toma café. E aí, tá estressada, tá irritada, gosta de tomar café. Cara, tem gente que toma 2 litros de café por dia. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Tem gente que toma e fala, não, eu durmo que é uma beleza, durmo que não é uma pedra. Que bom, né? Que bom. Né? Papai do céu ajuda bastante. Né? Agora, falando sobre cafeína e intestino, eu achei bem interessante colocar isso, porque uma revisão concluiu que 29% das pessoas que foram investigadas relataram urgência para evacuar em até 4 minutos após ingerir o café. Ou seja, tem pessoas que tomam café e já sentem vontade de ir no banheiro. Né? Isso é comum. Né? Inclusive, às vezes, eu sou uma dessas pessoas. Esse efeito é semelhante com café descafeinado, né? E esse efeito também foi notado. E que o estímulo colônico é maior em café regular, 23% maior a mais, né, do que com café descafeinado. Ou seja, pessoa que toma café, mesmo café descafeinado, ela pode sentir uma maior vontade de evacuar. Por quê? Porque o café possui um componente chamado ácido clorogênico, CGA, né, e outros componentes também que fazem esse tipo de coisa. Mas o ácido clorogênico é um dos principais, né, o principal componente que faz ali ter essa vontade instantânea de ir no banheiro. Porque ele está ligado ao estímulo da motilidade gastrointestinal via estimulação de vasos, nervos vagais e hormônios gastrointestinais, como a gastrina, colicistoquinina, que é a CCK, e a motilina. Tá? Então, o ácido clorogênico é um dos componentes principais nessa questão do efeito do café, na questão da evacuação. Se você é uma pessoa que tem ali o intestino preso, né? Se você é uma pessoa mais constipada, o café pode ser interessante para te ajudar nesse quesito. Tá? Só fazer uma menção honrosa aqui, que eu ia colocar um slide, mas eu não coloquei.
que eu esqueci, né? Porque, me desculpem, tá? A vida é bem corrida. Que eu ia colocar aqui nessa aula falando sobre a ajuda que o café pode ter na questão do estudo. Né? Você tomar café, né? Uma dose simples de cafeína, entre 150 até 200 miligramas de cafeína, pode melhorar, claro, o seu estado de alerta e você pode fixar melhor a informação que você está estudando. Isso é muito interessante, né? Se você está estudando para alguma prova, alguma coisa, né? Se você for utilizar ali a cafeína, isso pode trazer um benefício. Mas claro, estou estudando de noite, preciso passar em alguma prova e tal. Cara, se você tomar muito café, vai voltar naquilo que a gente já falou, dose de dependência e tudo mais, né? Se você não pegou, assiste o vídeo de novo que você vai entender. Então, só para mencionar que o café pode te ajudar na questão do estudo, tá? Então fica aqui essa dica também. Pessoal, próxima aula a gente vai falar sobre creatina. Uma visão geral, recomendações, doses, quem precisa tomar, se é todo mundo. Creatina, cognição, não sei o que, tá em alta. Né? A gente já teve nutricionista aí. Nutricionista famoso aí falando sobre creatina, cognição, não sei o que, melhora, não melhora, blá, blá, blá. A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, quinta-feira, 6 horas da noite, tá? Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir minha voz, mas rapidinho, ó. Meu grupo de estudos no WhatsApp tá aqui na descrição. Quer entrar lá, tem conteúdo toda semana, conteúdo legal, bacana, vale a pena. Não manda o meme igual tinha do Zap. Entra lá no grupo de estudos que é de graça, não paga nada, você vai aprender de graça. Se você quer aprender sobre a fisiologia do emagrecimento, comportamento, não sei o que, babá, emagrecimento, babá, não sei o que, tem tudo. Fiz um curso, quase 4 horas de conteúdo. 4 horas de conteúdo. Você não vai ver esse conteúdo da faculdade de nutrição, tá? Claro, se você fizer uma pós, tal, não sei o que, talvez você veja, dependendo de onde você for estudar. Mas se você quer se aprofundar, quer aprender mais sobre o emagrecimento, fiz um curso, Fisiologia do Emagrecimento. Cara, compra esse curso, vale a pena. Não é porque eu fiz não, tá? É porque realmente o curso tá bom. Link tá aqui na descrição. Consulta online, me procura aqui embaixo, Instagram, entra no grupo, não sei o que, dá o jeito. Você vai me achar. Manda mensagem, consultoria online, vou te mandar todas as informações, tá bom? Deixa o like, tá? Tô há meia hora aqui falando, montei essa aula aqui pra você, não cobro nada, você não tá pagando nada para isso, né? O meu canal não é monetizado, eu faço isso porque eu gosto de falar sobre nutrição, gosto de ensinar de alguma forma, contribuir de alguma forma. Então, se inscreve aí no canal, tá? Deixa o like, comenta alguma coisa, ficou dúvida, quer falar sobre alguma coisa, quer aprender mais alguma coisa sobre o tema, não sei o que, comenta aqui, deixa aqui nos comentários. É isso, já falei demais, estou com a boca seca, vou tomar minha água, vou dormir que agora já tá tarde. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, like aí no vídeo, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima.